hoje o desafio é falar um pouco do impacto da gestão fora da porteira. Estão vendo variações muito grandes de mercado, né? E isso nos permite aí estarmos gerando oportunidades, né? Como trabalhar isso, como usar isso, a gente precisa aprender. E para isso, a gestão fora da porteira traz grande impacto nesses números, né? E eu trouxe um pouquinho algumas coisas nossas que a gente tem visto aí nos clientes. Nosso foco é olhar para fora da porteira, né? O dentro da porteira a gente deixa para o pessoal mais ligado à parte técnica, né? Então eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje. Eu sempre peço para vocês, curtam aí, sigam o nosso canal no YouTube, porque a gente vai botando materiais e isso vai ajudando a gente a cada vez trazer materiais melhores para vocês e podendo fazer um investimento maior aqui e cada vez com mais qualidade para vocês. Então, quem puder vai curtindo aí, vai seguindo a gente agradece a contribuição de vocês. Muito bem. Primeira coisa, né? O que é volatilidade do mercado, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu falo volatilidade, a gente precisa saber o que é volatilidade. E a gente precisa entender que é a oscilação dos preços, né, em percentual. A gente começa a ver o quanto isso oscila, depende do tempo. Essa volatilidade pode ser mensurada aí em tempo. E a gente aqui está mostrando uma volatilidade, né, em 30 dias. Essa é uma volatilidade global das commodities. Eu estou mostrando a de soja para vocês, avaliado em 30 dias. Você vê que aqui em poucos dias esse negócio às vezes pode subir muito, né? Então chega a ter volatilidades bem altas, assim, no geral aqui 50%, até 30%. Se você olhar aqui no geral, aqui mesmo, uns 30 e poucos por cento é normal na soja, né, gente? Então o pessoal não está acostumado, acha que a soja não vai trazer volatilidade, e na realidade ela traz uma baita de uma volatilidade para a gente. Ela tem essas oscilações e isso pode, ao mesmo tempo, ser uma oportunidade, né, gente? A gente tem essas oscilações, a gente pode comprar bem e vender bem. Se não tivesse oscilação nenhuma, a gente estaria no mercado sem graça, né? Um mercado que não tem alta de preço, a gente não reclama de ninguém, a gente não fica contente que ganha muito dinheiro, ia ficar só aquele mercado estável. Então tem que ter oscilação, a oscilação ela é saudável, ela mostra que existe um mercado vivo. E isso é uma oscilação global. Se a gente olhar em termos de Brasil, né, a gente começa a ver que a volatilidade sempre vai existir, tá? A gente vê aqui a de soja, que é o gráfico que eu mostrei para vocês. Se você olhar Brasil, você tem a máxima e a mínima, então você começa a ver aqui que tem uma variação também dentro do ano. Além da volatilidade que existe lá fora, nós temos o câmbio para deixar isso nervoso, e essa oscilação aqui muitas vezes ocorre também em períodos curtos de tempo. Então, muitas vezes em 20, 30, 60 dias já ocorreu a oscilação de mercado, e depois ocorre outra para baixo. Então, isso traz um mercado vivo e a gente pode explorar isso, né? Do mesmo jeito, se você olhar milho, ou boi, ou outras commodities, apresentam bastante volatilidade. E no caso do milho, ela chega a ser até maior, né? Uns 40% de volatilidade. A gente vê aqui no Brasil como é que isso representa no ano, e também ocorre em períodos curtos de tempo, né? Então a gente tem uma volatilidade bem alta aí para a gente brincar. E a pergunta aqui é: você está aproveitando ou está assustado com essa volatilidade? Se você está assustado, é porque você está lá dentro da porteira, trabalhando, fazendo todo o seu trabalho ali no dia a dia, e chega lá à noite, o preço oscilou e você está morrendo do coração, né? Foi para baixo, você pensou que ia subir mais, o preço cai, no dia seguinte você volta, caiu de novo, e você acaba ficando nervoso. Ou o inverso, se você é um comprador de milho, o preço caiu, tá bom, né? Mas quando sobe, sobe rápido e você perde o momento de compra porque você achou que ia cair mais. Então, existem formas de se gerenciar isso, existem formas da gente observar isso, existem formas da gente olhar isso dentro da fazenda, né? Como é que a gente olha isso dentro da nossa fazenda? Então, eu costumo dizer para as pessoas qual o potencial de mercado dessas oscilações, né, impactar o nosso lucro, né? Como é que isso tem, qual é o potencial disso, né? Então aqui, vou botar até um pouquinho maior para vocês, mas olha aqui eu estou trazendo um case que nós fizemos avaliação aqui, próximo do dia 30/7, foi em julho que nós fizemos essa avaliação, e no caso ali, a gente botou esses números para um confinamento, né? O cara tinha boi, tinha comprado boi, você veja aqui um preço muito interessante, um boi de quase R$400,
com custo de entrada no confinamento de R$ 3.500. É muito barato, você não tinha isso no mercado. Não, ele tinha comprado esse gado ano passado e estava com resultado, ia conseguir um resultado interessante, principalmente por causa disso. Nesse caso, nós fizemos a avaliação e vimos que o confinamento não traria muito dinheiro, mas o gado do pasto do ano passado traria. Ficaria aí 7 mil cabeças, 1,5 kg, ou seja, um potencial de ganho normal que a gente vê nos confinamentos, nos boitéis, mais ou menos o desempenho dos animais é esse, não houve nada de novidade. Quando a gente trouxe essa questão, nós fizemos aí um cenário e olhamos esse cenário básico, então, que seria o cenário que ele trabalharia, a projeção disso, trazia uma rentabilidade super interessante, principalmente porque o ganho de pasto dele estava muito grande, né? O tempo de confinamento é curto, né? Entrando com esses animais, e o lucro por cabeça seria de R$ 700 aí, nessa operação. Não estamos considerando aqui o tempo desde que entrou lá atrás, né? Só botamos o tempo do gado, então essa rentabilidade está um pouco mais alta. Se você separar esse ganho de 42%, olhar o tempo do gado que veio do pasto, grande parte era do ganho do gado de pasto. O ganho de confinamento não era tão grande, tá certo? Então, é importante a gente observar isso. Agora, a gente viu aí o caso da vaca louca, vimos aí a dificuldade de exportar para a China, vimos que o mercado não subiu tanto, que o dólar não subiu tanto, e esse mercado, a expectativa desse produtor era vender o gado aí a 310 no Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia. 310 não é um preço nada maravilhoso, mas ele teria essa rentabilidade. O que acontece é que quando a gente lança e vê o que aconteceu com uma queda de 10% nesse mercado, ou seja, o mercado saiu dos R$310 e caiu aí para 279, né? Então a gente vê uma queda significativa e qual é o impacto disso no negócio dele. Então ele sai lá de um negócio que ia ganhar R$629 para ganhar R$31 por cabeça. Só uma oscilação, gente, do mercado. Não houve oscilação nenhuma do sistema produtivo dele. Tudo que ele estava ganhando está lá. Agora, a oscilação do mercado, só o preço do boi. Não botei aqui porque ele foi até um bom comprador de milho. Compramos milho na hora certa, fizemos uma operação de milho boa, dentro das possibilidades do mercado, mas, nesse caso, uma oscilação de 10% do mercado traria um prejuízo para esse produtor. E aí a gente fica assustado aqui. No caso, deste caso daqui, nós conseguimos fazer uma proteção para ele e evitou que ele tomasse todo esse prejuízo. Mas repare aqui que 7 mil cabeças, né, na situação inicial, ganharia aqui ao redor de R$4 milhões de lucro, de EBITDA, né? Estaria lá na conta dele, R$4 milhões sobrando. Quando ele parte para somente R$31 aqui, né, a rentabilidade cai absurdo, e ele sai para R$214 mil de lucro. Então você vê a diferença que é uma oscilação de mercado de 10%, hein, gente? Não estamos falando de nada como a gente viu ali de 40%, 30% de oscilação dos custos de produção. Aqui, no caso, nós protegemos, ele está com uma parte disso protegido. Mas muita gente não realizou proteções, muita gente não fez isso e está apanhando no mercado, está vendendo gado até mesmo com situações piores, porque nesse caso ele ainda comprou ração bem. Quem comprou ração mal tomou um prejuízo muito maior. Bom, como é que eu conecto, então, o meu negócio com a turbulência do mercado? Como é que eu consigo visualizar essas coisas e tomar decisões garantindo o meu lucro, né? Saindo daquele negócio, o boi vai subir mais, o boi vai cair mais, eu fico só naquela operação. Não, a gente precisa estar conectado e observando coisas mais importantes. Então, a gente tem que entender que a gente tem um sistema produtivo, que ele está afetado por diversos fatores, que muitos deles nós não controlamos, né? Clima nós não controlamos, a oferta nós só controlamos a nossa oferta interna, né? Mas não controlamos a oferta externa, né? A gestão, essa sim, a gente pode ter números, a gente pode influenciar a produção, né? Podemos sim fazer efeitos. Ferramentas de gestão, ferramentas de produção, temos que ter, e as competências que a gente vai criando, até mesmo a intuição de mercado é uma das competências, a gente precisa apanhar para a gente aprender a gerir isso, né? Então, todos esses pontos aqui vão sendo importantes. Mas a gente tem que entender que isso não está sozinho, ela está ligada a um setor, né, que também é influenciado pelos fornecedores, que vão me fornecer o meu adubo, vão me fornecer
os meus insumos, o meu milho, no caso de um confinamento, o meu milho e minha soja estão ligados ao mercado, que não necessariamente o principal mercado é o boi. Aliás, não é, né? A soja está ligada à China, né? Está mais ligada à China, porque nós exportamos muito. O milho está ligado ao mercado interno, principalmente aí frango e não ao boi. Então, nós temos que entender isso, nós temos concorrentes, como é que está o comportamento dessas pessoas, temos que entender que tem essa ligação e temos que entender que há algo maior ainda, que é o mercado, de uma forma geral, né? Nós estamos sujeitos à Covid, nós estamos sujeitos a uma tensão global, a dinheiro, a entrada ou saída de dinheiro, ao câmbio, então tudo isso vai trazer volatilidade e nervosismo ao nosso mercado, e é necessário que a gente esteja conectado para a gente poder fazer isso. Legal. Então, quando a gente olha o nosso sistema produtivo, né, nós temos aqui esses itens, e a gente tem aqui, então, afetado aqui pela produção, todos esses itens verdes vão afetar, ou podem afetar nosso sistema produtivo, e a gestão, que é muito importante. A maioria das pessoas fica olhando se o preço vai subir ou se o preço vai cair, buscando especular para ver se vende mais caro, né? Só que muitas vezes os insumos sobem mais rápido do que os preços. E aos insumos subirem mais rápido, o que acontece com a gente? Nós perdemos o quê? Margem, né, gente? Então nós temos às vezes uma atividade, que aqui nós temos os custos, aqui nós temos o que sobrou após pagar todos os nossos insumos. Nós temos às vezes duas atividades na fazenda e nos atrapalhando, que aqui sobra, tem outro sistema, outra composição de custos, e isso também nos sobra aqui uma margem que nós chamamos aí de margem bruta, que é pegou nossa receita, tirou os nossos custos variáveis, dividiu pela receita, vai nos sobrar esse número aqui. Simplesmente compras fora da fazenda, não tem nada a ver com o nosso sistema produtivo, tem a ver com a nossa eficiência. Veja que nesses dois casos são duas atividades diferentes, né, gente? E aqui, olha, elas representam basicamente quase 50% aí dessa operação, sem contar custos fixos. Então, elas são representativas. E a nossa eficiência nesse sistema, ao trabalhar esses pontos, é que vai nos dar a nossa eficiência da empresa como um todo. Então, a gente tem, além de tudo isso, nós temos aqui uma proporção de margem, de custos variáveis, e aqui nós temos um custo fixo, né? A nossa margem baixa, retiramos o nosso custo fixo e vai sobrar aqui um EBITDA. Então, aprendermos a gerir margem, nós vamos começar a gerir não mais o venda de preço caro, mas sim o vender margem. Se eu conseguir vender margem, eu estou lucrando. Eu tenho nesses dois casos aqui, eu tenho soja vendida a 105, né? Uma das atividades é soja, foi vendido a R$105 e soja vendido a R$170. E nos dois a margem da operação era a mesma. Ele conseguiu a mesma margem. Agora, ele teve soja que ele queria vender a 170 e no momento o adubo estava muito caro, ele não tinha margem daquela operação. Então, nós esperamos, né? Então, calma na operação e trabalhar a margem foi o que conseguiu, permite essa operação estar abrindo o quê? Sobrar dinheiro para a gente pagar custo fixo e aí do custo fixo sobrar mais dinheiro para a gente ter o lucro da nossa operação. Sem isso, sem essa gestão de mercado, nós acabamos nos perdendo, né? Nós ficamos procurando preço alto, compramos os insumos todos e ficamos esperando preço alto para pagar aquela conta. Não, às vezes a gente pode trabalhar com isso de uma forma mais casada, ou vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha isso, olhando o mercado e buscando oportunidade de compra. Tem hora que às vezes a gente vai fazer uma compra barata, no risco, e esperar o mercado subir para fazer a venda do produto e garantir aquilo. O problema de um desses produtores aqui, que eu mostrei para vocês, esse produtor de gado, é que a hora que o preço do boi subiu, ele já estava comprado e ele não travou a operação, ele tinha margem. Eu mostrei para ele, olha, você está com margem aqui. Ele achou que ia subir mais. E aí deixou de fazer a margem. Era uma das boas margens dos últimos anos dele. Então, quando a gente olhou o histórico dele, falou, você está com uma excelente margem. Você vai fazer? Não sei. Estou com dúvida porque acho que vai subir mais. E não fez. E o nosso sistema mostrando que aquilo estava com pouca chance de subir. Então, esta operação de menos especulativa e trabalhar margem é a mais importante, porque assim a gente garante lucratividade todo ano. Legal. Então, quando a gente liga, então, esses dois sistemas, né, como a gente vê que tem uma intersecção aqui, né? A primeira intersecção aqui é quando você tem um mercado
todo lá fora, que eu chamo até de pano de fundo quando a gente fala, né? Primeiro, olha o que está acontecendo no mundo, né? Nós temos um Covid, como é que fatores do Covid vão afetar o nosso sistema produtivo, o que vai acontecer com a gente se esse sistema modificar, se o Covid se resolver, o que pode acontecer com o sistema, como ele afeta, como é que afeta o câmbio, como é que afeta as estruturas de dinheiro no mundo. Então a gente entende isso, faz uma análise aqui, começa a pensar o setor, como é que o seu setor é afetado. Se você não é exportador, talvez o câmbio não te afete tanto. Ou será que vão vir produtos importados? Então você tem que entender o comportamento do seu setor para essa situação. A segunda posição importante aqui, né, é você entender as oportunidades. Quando você deve comprar? Quando você deve vender? Se eu sou um comprador de insumo e o câmbio caiu, poxa, pode ser uma oportunidade de eu comprar produtos. E foi exatamente isso que aconteceu com um dos casos de soja esse ano. Num primeiro momento o câmbio estava barato e a margem estava boa. Ok, fechamos. No segundo momento, a soja subiu um pouco, o adubo não tinha subido e o câmbio ajudou a cair um pouco, ajudou a melhorar. Mas no meio, entre uma operação e outra, o câmbio tinha subido. E o adubo estava caro em relação à soja. Então nós não fizemos operações. Então, assim, um pouco de calma, ter tempo para mexer no mercado é importante. Até mesmo decisões do tipo, olha, será que esse ano é um bom ano para boi, para soja ou para milho, se eu tenho mesmo de uma operação? Ou será que esse é um ano bom para eu comprar o bezerro, ou é um ano bom para eu fazer cria, ou eu fazer a recria? O que é bom de eu fazer? Qual a minha estratégia anual para eu começar a pensar e buscar a minha margem? Qual a estratégia que vai me dar mais margem de operação? E aí você tem que pensar o seu sistema. Então essa análise ela é necessária para a gente começar com um ano de antecedência já ter um pouco de estratégia. Não quer dizer que vai estar certo? Não, mas nós precisamos ter essa estratégia. E o terceiro ponto está aqui. Você tem que entender como é que isso aqui, enfim, vai chegar na sua produção, né? Como é que esse efeito Covid, essas outras coisas vão chegar no consumo do seu produto, né? Então você tem que entender a relação do mercado do Covid com o seu sistema produtivo. Por exemplo, aí uma vaca louca que gera um bloqueio, no caso no setor, mas está te afetando também diretamente, né? Então você tem que ter uma orientação sua para esse mercado, como é que ele vai consumir, quem são os seus riscos. E por fim, a sua inteligência, que a gente chama de ter uma inteligência, as decisões estratégicas, né, que você vai tomar, estão aqui nesse conjunto dessas três ações que vão te ajudar a tomar decisões. Ok. Então, quando a gente olha mercado, é necessário que a gente entenda a demanda, o consumidor, as forças econômicas e monte projeções. No caso da AgroMove, a gente monta essas projeções de curto prazo, porque nós começamos a perceber que o mercado reage em pouco tempo. Eu mostrei a volatilidade de 30 dias para vocês, ela é muito alta. Então, nós temos que reagir rápido. Nós temos que ter planejamentos que olham o longo e olham o curto prazo, para a gente ter um farol que vai nos iluminando ali, né? O nosso dia a dia, para que a gente possa dirigir as nossas ações para esse mercado. Ok? Além disso, eu tenho que conectar essa minha ação à minha ação de mercado, tá certo? Se eu tenho um mercado, eu sei a margem que eu quero obter, então eu sei que minha margem histórica, vamos citar aqui no milho, me representa, ou as minhas rações me representam 20% do meu custo, da minha receita, e isso historicamente é um bom número. Quando eu chego próximo a esse número, eu posso agir. Outra forma é, olha, tá bom de comprar milho, vou comprar. Quanto milho representa de uma receita? Representa tanto. Então, quando eu consigo que o preço do boi subiu para me gerar aquele custo de milho, eu começo a pagar a minha conta. E eu vou fechando minha margem para que eu tenha pago toda a minha conta e o meu risco passa a ser só o quê? As arrobas que eu vou ter. Depois de pagar as contas, eu tenho lá o máximo de arrobas possível para correr risco de mercado. E aí, com esse risco de mercado, eu decido quanto eu quero proteger disso. Mas os meus custos estão pagos. E é o que aconteceu esse ano, que muita gente não pagou nem os custos. Começou a produzir, entrou nos confinamentos acreditando que o boi ia subir à vontade e não percebeu que o mercado estava ficando contra ele. Com milho caro, com ração cara, entrou na operação sem garantir margem. E acabou o quê? Quando o mercado desabe, você tem riscos de mercado, vaca louca é um deles, né? A gente está vendo aí o efeito. Todo mundo esperando que ia resolver mais rápido e não resolveu. E isso trouxe uma tensão ao mercado, derrubando preços.
Então a gente não pode correr esse risco, a gente tem que estar protegido. Senão a gente toma prejuízo e vamos começar o ano seguinte com menos caixa, com mais medo. Quando a gente passa um ano mais tranquilo, a gente vai para o ano seguinte mais tranquilo também. Então a gente começa a fazer operações dormindo bem, vamos chamar assim, né? Então isso é extremamente importante. Ok. Então nós temos nossa margem, nossa EBITDA, temos aqui os 3 sistemas, e aí nós temos um setor. E quando a gente vai trabalhar no setor, o que acontece? Nós temos que olhar dentro do setor, a gente tem que olhar a estratégia de oscilação do mercado. Isso aqui é um milho, olha, gente. Olha a oscilação do milho, né? Parece pouca, mas olha aqui, quando a gente olha o que ele oscilou nos 2 últimos anos, né? Então, de 60 para 50 para 47 é uma oscilação significativa, né? De 47 aqui para 60 novamente, depois, dentro do mesmo ano, ele foi bater 80. Depois ele caiu, subiu para 100. Como é que você lida com essa tensão, né? Então, será que o melhor momento para comprar não é o melhor momento para vender? A gente tem que entender que quando ele cai, nós temos que tentar identificar esse ponto. E quando ele sobe, nós temos que saber também esse ponto. Quem está vendendo tem que vender nesses pontos. E quem está comprando tem que comprar aqui nesses pontos mais baixos. Concorda comigo? Né? Então a gente tem que ter isso na consciência. Ficar na média não é uma boa estratégia. Eu ficar na média desse mercado não quer dizer que é uma boa estratégia. Se a média ficar, me elevar, reduzir minha margem da minha operação, não é uma boa estratégia. Então, o que me importa é conseguir comprar bem e vender bem. Então, eu tenho que identificar os pontos. E aqui a gente vê que nesses 2 anos, há uma média aqui ao redor de R$70, R$74, né? Os insumos, no caso do confinamento, milho é um insumo, uma subida dessa daqui tira qualquer custo da razão, né? De R$40 para R$80, né? Em menos aí, olha, se vocês olharem de agosto até outubro, 60 dias. Tira qualquer negócio do radar, né? Nós ficamos perdidos no mercado desse, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Depois, a margem da operação podem ficar piores. Quer dizer, mesmo que o meu boi esteja subindo, se isso subiu 40%, subiu 100% e o meu boi subiu 30%, eu perdi margem, vocês concordam comigo? Eu não tive margem, piorou a minha margem nessa operação. Eu podia estar com uma margem melhor aqui do que aqui, a minha relação de troca piorou, porque o meu milho subiu muito mais do que o meu boi. Então eu teria, nesse caso, uma piora. Então a gente tem que entender como é que se trabalha a margem. Não importa onde está esse preço, importa que eu estou garantindo margem da minha operação. Ninguém controla o mercado, isso é um fato. O que a gente pode é entender as operações, entender o que é bom, entender o que é ruim, né? E a gente fala mais detalhes desse tipo de negociação. A gente falou nesse webinar, vocês podem encontrar isso no nosso blog. Vocês vão achar lá em materiais webinários, vocês vão achar no blog Agromove. Legal. E para identificar isso, então, falando daquele sistema, então, eu identificar o que é mercado e eu identificar o que é a minha operação, as minhas oportunidades dentro das oscilações de mercado, eu preciso ter sistemas que nos ajudam. E é um pouco que a gente mostrou no vídeo inicial, eu vou falar mais rapidamente aqui, mas quem quiser ver esse material, pode entrar no blog, lá, Produtos Plataforma Inteligente, tem um videozinho que passou no começo, vocês podem olhar, assistir depois ele com calma. Então ali, você começa a entender que você tem aqui essa oscilação do milho que nós vimos ali, é essa aqui, é que ela só está mais achatada, mas é a mesma oscilação. Então você tem os preços, o quanto eles oscilaram, olha, você vê um preço de 74 de média no período de 2 anos, eu estou colocando aqui 2 anos para vocês, e uma probabilidade de queda. Nos últimos dias ela tem estado estável, você olha aqui que ela tem estado, mas ela tem alta, tem baixa. E a gente criou aqui então uma análise estatística, onde nos mostra o que é uma boa região de venda, ou seja, para quem tem que vender, e o que é uma boa região de compra. Veja que não é o mesmo momento dos dois. A região de compra é essa vermelhinha aqui embaixo. Abaixo dela, nós temos, então, regiões de compra. E acima da linha azul, nós temos regiões de venda. Vejam que elas nunca estão juntas. E as oscilações disso representam esses pontos, né? Então, a gente pode encontrar a oportunidade para o comprador e para o vendedor em momentos diferentes, por incrível que pareça. Porque o mercado oscila. Isso nos traz oportunidades.
Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar isso olhando um pouco mais de estatística aqui, né? Então, nesse caso, a gente analisa dentro das plataformas cada um desses mercados, não tem nada da intuição do Alberto, da intuição da Agromove aqui. Aqui são estatísticas que nos mostram, olha, se eu trabalhar acima dessa linha azul, eu vou estar capturando 65% da alta do mercado. Ou seja, se o mercado subiu R$100, passou a linha azul, eu já capturei pelo menos, em média, 65% desta alta, ou seja, subiu 100, eu capturei R$65. Eu já deixei para dentro da minha porteira R$65, eu que quero vender mais caro. Posso trabalhar melhor? Pode. Existem estratégias aqui que nós ensinamos. Tem lá nos nossos modelos, a gente vai explicando isso, mostrando para o pessoal como tomar decisões e ajudando vocês a tomarem decisão. Ah, e se eu sou comprador? Aí você vai olhar a linha vermelha, quando você compra nessas regiões, você vai estar capturando 80 pontos da baixa do mercado. Então, o mercado caiu 100, eu já estou ali com 80 de capturado para dentro da minha porteira. Estou comprando nos 80 pontos mais baratos. E aí eu vou o quê? Botar isso para dentro da minha porteira e começar a capturar esse mercado para mim. Para dentro da porteira. Eu não estou fazendo nada de produção a mais. Eu só estou abrindo o que a gente chama margem bruta. Então, eu comprei o milho no melhor momento. Agora eu vou trabalhar a minha venda do gado com a mesma ferramenta para gado. E quando o gado subir, eu vou fazer minhas vendas. E eu vou fazer com que isso, com que a minha margem da minha operação comece a ficar boa em cada um dos meus produtos. Cada um deles tem momentos diferentes, não são iguais, e você vai construindo isso ao longo do ano. É o que a gente faz dentro das plataformas, a gente vem construindo com as pessoas, orientando elas, a gente está montando uma plataforma de margem para ajudar vocês a operacionalizar não só a oportunidade aqui, como a oportunidade dentro do seu negócio. E isso te dá mais segurança para tomar uma decisão, até mesmo de proteção de preços. Ok? Então vamos ver o que acontece no caso do milho quando a gente usa essa probabilidade de queda. Então aqui, olha, a gente está vendendo, aqui embaixo nós temos aqui a probabilidade de queda, né? Então a linha azul e a linha vermelha, e aqui nós temos o preço do milho que eu mostrei para vocês. O que acontece se a gente compra nessa operação, né? Nós estamos fazendo o quê? Exatamente essa operação daqui, ó, vendendo a média das vendas de todas essas operações em 2 anos ou em 1 ano, a gente fez exatamente isso. Coletamos esse dado e começamos a fazer a venda das operações aqui próximas a esses pontos mais altos, né? Fomos fazendo ela. E as compras das operações em vermelho aqui embaixo. Compramos nessa posição. E o que será que acontece se a gente fizer isso no mercado que está oscilando? O que acontece com aquela commodity que eu estou trabalhando? Né? Então ele está fazendo uma análise dali e a gente vai analisar. Quando a gente olha o milho trabalhando nessas posições, o que aconteceu com a gente foi que um milho que teve média de R$74, ou seja, ele subiu de 47 a R$100, né? Então a gente está vendo uma operação que subiu quase 100% aqui, né? Ela dobrou de preço, né? A gente fez a média de zona em 2 anos, nós vendemos 8,3% a mais. Para quem vendeu, fez então, portanto, 8% a mais de margem na venda somente desse produto. Ele fez 8% a mais para dentro da sua porteira. Lembra que é o mercado de 47, ele está fazendo aqui, conseguiu capturar a média de preços dele no 80. Se ele estivesse fazendo compra, ele estaria capturando 8% abaixo. Então imagina que aqui eu estou botando 8% dessa produção para dentro do meu negócio. Se eu tive custo, eu barateei. Se eu era venda, eu deixei mais caro. Isso vai me botando o quê? Margem. Lembra para vocês, a cada um daqueles itenzinhos, eu vim abrindo o quê? 8% a mais no meu negócio. Imagina 8% de todo o seu custo com milho a menos. É muita coisa, né? Eu vou mostrar 2 casos para você. Agora imagina que eu fosse o comprador, então eu também estou vendendo o boi, né? Agora eu estou fazendo a minha venda do boi. E aí eu fiz a mesma operação, né? Eu fui fazendo algumas compras nos momentos melhores, ou fui vendendo nos momentos melhores. Eu tive que comprar reposição, ou posso usar isso para diversas estruturas. Enfim, se eu fosse comprar boi, eu compraria nesses 2 momentos. Agora está entrando em um dos outros momentos, né? Mas eu estou considerando só esses 2 porque esse aqui ainda não terminou, então não tem a média dele. Então eu teria comprado 230 e um boi médio de 262 nesses 2 anos, eu teria vendido a R$300. Esse boi oscilou de 200
a 320, ou seja, uma oscilação bem significativa também, e teve seus momentos de oscilação diferentes do milho, não foram casados. Então é possível se construir essas operações de margem do seu negócio para dentro da sua porteira. E aqui a gente vê, então, que a gente recebeu, quem comprou 12% a menos, quem vendeu 14% a mais. Imagina que você abriu a sua margem de boi com milho, você comprou o milho 8% mais barato e vendeu o boi 14% mais caro. Se você tivesse feito a média, você não teria melhorado. Concorda comigo que você, ao fazer isso, você melhorou 14 na sua venda e 8 na sua compra. Então, sua margem dessa operação ampliou. E ao você fazer isso, quanto significa? Como é que isso vira número, Beto? Como é que isso vira gestão? Como é que isso se transforma no meu bolso, né? Como é que isso vai se transformar? Legal. Então, eu estou trazendo aqui 2 casos de 2 operações em regiões diferentes onde se consegue fazer esse tipo de operação, né? Aqui no caso é um caso de soja, tá, gente? Para vocês verem que não é só, que era adubo, defensivos, inseticidas, outros insumos com a soja que tem a sua oscilação de mercado. Mas a gente está fazendo acompanhamento disso em diversas estruturas de mercado, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tinha um caso no Mato Grosso do Sul, essa linha aqui mostra a margem bruta, que é exatamente isso que eu falei para vocês, é a margem da operação quando ele olha para fora da porteira, né? Pagou o custo variável, tirou os custos, pegou a receita e tirou os custos variáveis aqui. Você vê que, nesse momento, ele estava com 52, aqui 61 e aqui 60. 3 anos, hein, gente? Aqui, essa é uma outra operação, essa aqui é no Mato Grosso, né? Então ele estava com 49, passou para 55, 58. 2 regiões diferentes, 2 regiões com condições aí, estruturas e estratégias diferentes, mas 2 regiões que trabalharam essas operações de forma diferente, mas conseguiram obter resultados de margem semelhante. Por que margem é importante? Porque a margem não vai subir sempre. Ela vai chegar num ponto que aquilo é ótimo, e ela não vai subir eternamente. Então você consegue chegar num ponto que é ótimo, acima daquilo você tem que começar a tirar menos do seu risco do negócio, certo? E aí nós vamos aí para o EBITDA, ou seja, tirei os custos fixos dele e passei isso para quanto sobrou de lucro nessa operação. Reparem que quando ele tinha 52%, você tirou os custos fixos, sobrou-se 34%. Mesma coisa, 61 para 44, 60 para 43. E isso aqui é a operação do Mato Grosso, né? A primeira é Mato Grosso do Sul, a segunda é no Mato Grosso. Reparem que aqui é uma diferença. Dependendo da estratégia de custos das empresas, uma pode ter desembolsar mais porque aluga máquinas para colheita, ou a outra pode ter estruturas que fez mais investimento. A margem no EBITDA pode ser diferente, depende um pouco dessa estrutura, porque as despesas são despejadas de forma diferente dentro de um balanço. Mas a gente precisa entender, pode também isso aqui ser um alerta. O que você fez de errado? Então nós precisamos entender essas estruturas de forma correta para que a gente possa tomar decisões de gestão. Legal, feito isso eu entendi, mas quanto vale isso aqui em dinheiro? Quanto vale? Não teve zero de diferença de informação de produção aqui. A produção planejada não mudou nada. O que está mudando aqui são o planejamento fora da porteira dele. Vamos ver quanto vale? A Agromove entrou nesse primeiro sistema aqui, no meio do ano de 19, aqui, para a safra de 2020, entramos em 2019 e conseguimos transformar, aqui já estava bem decidido, mas aqui para esse ano transformamos isso e transformamos essa margem. Com o nosso sistema de gestão, atuando em conjunto com a empresa e montando o pensamento racional de como ela pode trabalhar. Nessa segunda empresa, nós entramos no começo de 2021 agora, né? Entramos agora. Eles já tinham feito mais de 50% da negociação, elevamos o sistema. E já fechamos nas 2 empresas, elas estão com essa oportunidade de fechar os seus negócios em mão. Essa empresa de cima não fechou nos preços máximos. Teve aí, não chegou a pagar todos os seus custos, os preços estão caindo agora, ela está desesperada. Mas ela viu que o erro foi do gestor, de não tomar a decisão, né? Ele pecou em tomar a decisão. Isso é ruim, mas de um lado é bom também, porque o gestor passa a falar, olha, eu tenho margem, como é que eu trabalho com margem e não com achar que o preço vai subir? Então ele está se corrigindo
e começando a trabalhar melhor margem. Ele teve uma das melhores margens dos últimos anos dele. Então ele passa a olhar número e não mais o que eu acho, que vai subir eternamente. Não, não vai. Você está com uma boa margem e não interessa se subir. Porque agora, se ele for comprar o adubo que ele já comprou lá atrás e já fez a margem, se ele for comprar agora, mesmo com os preços altos que estavam, ele não teria a mesma margem nessa operação. A margem dele estaria menor, porque os adubos explodiram de preço. Então ele teria perdido a oportunidade. Então ainda bem que eles travaram o preço desses insumos um pouco mais para trás. Então essas operações foram olhando margem, não foram olhando, a gente ficar olhando a questão de preço vai subir ou não, nós travamos margem. Bom, quando a gente olha então essas estruturas, e repare que nós fizemos já essa segunda estrutura, as duas estão com a oportunidade quase fechada aqui, na maior parte delas fechando uma menos, outra mais, mas fechando quase 60% de margem, certo? Então, esse é o resultado das operações. Em lucro, no EBITDA, quanto sobrou de dinheiro no bolso dessas empresas. A primeira, a empresa do Mato Grosso do Sul, depende do faturamento, né? Então esse número é em relação ao faturamento, o preço da soja subiu, sobrou mais. Mas ele também, proporcionalmente ao faturamento, ele ficou com mais. Então ele ganhou dinheiro, né? A segunda estrutura sobrou isso. E se a gente pegasse o histórico, antes da gente entrar trabalhando com eles, que seria esse histórico daqui de 35% ou 34%, repare que... Opa, agora, aí. Então, se eu usasse 34% do faturamento dele, o lucro dele seria esse. Ao entrar trabalhando fora da porteira, esse cara aumentou praticamente 2 milhões e pouco de resultado na operação dele, e esse cara daqui 3 milhões de resultado só por olhar mercado. Então, este é o recado para vocês. Aprendam a gerenciar a margem, não olhem só margem, porque você tem que olhar as oscilações de mercado e encontrar as oportunidades, construí-la ao longo de um ano. E é isso que as plataformas vêm ajudando, não apenas olhando margem, mas olhando a estrutura de movimento de oportunidades do mercado para a gente construir a margem, que a margem ela é construída no mercado. A informação da margem é uma, mas a gente não faz nada com ela, a gente precisa trabalhar em cima dessa informação, com as informações de mercado. Então essa é a diferença, como é que a gente tem trabalhado e entregado realmente resultado para essas empresas. Muito obrigado. Vamos ver lá.
Vamos ver lá.